Vamos lá, pessoal. Essa semana foi bombástica, né? A gente teve aí, a agenda é Armagedon, dados exterior, dados interiores e conclusões, porque tem muita gente que pirou o cabeção e não precisava pirar, então eu vou mostrar o porquê que não precisava. É normal, especialmente os novatos, ou aquele pessoal que acaba comendo muito comidinha de feed de notícia, né? Fica dando volta numa espiral, aí perde o norte, né? Fica rodando, que nem aquele gira-gira quando era criança, né? Fica girando, quando sai, eita nós, não sabe nem para onde ir. Isso acontece, por isso que eu volto a dizer para vocês, e falei ao vivo aqui no canal da corretora, com os diretores da Active Trades aí, e falei, não sigam o feed, né? Vocês vão dar-se mal seguindo o feed. O que é o importante da notícia? A realidade, é o fato, não a opinião, e não fiquem consumindo clickbaits aí. Beleza, pessoal, o que é isso aí do Armagedon? Olha só, a gente teve Talibã, a gente teve a China, que caso você não viu essa semana, tanto os números piores da China de crescimentos, não tanto quanto o mercado gostaria, novas diretrizes apertando o cerco contra as techs, né, essa empresa de tecnologia, especialmente na questão de dados, e também a questão da siderurgia, né? Fechamento de portos, afetou o mercado de commodity, boom, foi lá para baixo, e aí ficou aquela pandemia, entrou volatilidade no mercado, entrou muita coisa ali. Vamos falar daqui a pouquinho. Tem mais a variante Delta também batendo forte aí, se vai ter nos Estados Unidos, se não vai ter, lockdowns ou não lockdowns. Ataque hackers também tá tendo, pessoal, vocês não estão vendo, muitos de vocês não estão vendo, mas cada vez, por exemplo, teve a Fleury, a JBS, é só aqui no Brasil, tá? Fleury, JBS, e eu acho que foi a Lojas Renner a última, né? Que foi atacada pelos hackers e cada vez mais eles estão pedindo mais dinheiro para liberar o sistema. Pois é, isso é importante também. E é claro, os resultados das empresas aí, a questão é, vai continuar o resultado bom ou ruim devido à nova realidade que a gente está indo, com o Fed sinalizando um tapering, né? Uma redução de estímulo. E aí entrou volatilidade, uma galera ficou nervosa, se perdeu e momentos assim normalmente fazem com que os iniciantes percam dinheiro. Pois é, então a gente está aqui para mais uma vez, há 127 semanas, faz contas aí, só nessa série, ajudando você a calma o coração, né? Calm down, como eles dizem lá fora, calma o coração, põe os pés no chão que a gente vai falar sobre números agora. Vamos embora, olha só. Números, né? Vamos embora, né? Tá tudo acabando o mundo, vamos lá. Então a gente vai pegar na Europa, o Europa mais aí, aqui depois eu também vou falar um pouquinho da Oceania, tá? Europa, eu trouxe o FTSE 100 e o PSI 20, né? FTSE 100 é o índice do Reino Unido e o PSI 20 do índice dos nossos amigos patrícios portugueses, beleza? Então, no ano, a gente está comemorando para quem está exposto nesse mercado também, que é uma das conclusões lá que a gente vai chegar. 9,71% e os nossos amigos portugueses 8,96%, né? Quase 9 ali, beleza? Ok. Vamos lá, não, marca isso aí, tu pegou, escolheu para pegar, beleza. Então aí eu trago o DAX da Alemanha, 15,23 e o S&P da Austrália, né? ASX, né? Então 13,27%. Pois é. Então olha só. Cadê o Armagedon? Tic-tac, tic-tac. É claro, como diria minha mãe, a gente vai passar por alguns tempos bicudos pela frente, mas segura aí, continuamos pés no chão, dados de verdade, dados na realidade. Vamos aí para os nossos USA, Estados Unidos. Então, Nasdaq batendo 14,2% acumulado no ano, o S&P 18,25% e, calma lá, nós temos o Dow Jones com 14,74% e esse gráfico estranho aí, talvez você não saiba, é o CDS, é o, vamos dizer, o risco país, né, dos Estados Unidos em 5 anos aí. Bom, o que eu sei que eu passei rápido, mas aqui que eu estou mostrando para vocês aqui? Que o Armagedon, pois é, né? Quem está desde o início, só esse ano, tá? Não peguei nem ano passado para acumular as coisas e tudo mais. Só esse ano que já são aí 8 meses, tá? Não é? Tô falando 1 ou 2 meses, operadores aí que tem 1 ou 2 meses e se acham guru, né? Olha só, a gente tem 13 anos já. E não, nada, tá longe de ser qualquer guru aqui. Galera, presta atenção. O que é a análise central aqui para vocês? Olhem os fatos de verdade. Parem de ficar correndo atrás de notícia, tá? O CDS, que é o crédito, né? O default credit, bom, não importa. É o risco do país dar o calote, é isso que eu estava procurando. Estados Unidos,
com a mesma questão do tapering para acontecer, com a mesma questão do Talibã, mesma questão do Delta, mesma questão, todas essas que a gente está tendo, a gente continua vendo, tá? A visão do mercado para um default norte-americano muito pequena. Já foi maior? Já. Aquele pico que a gente teve ali, se você correr ali embaixo, por isso que eu peguei ali de vários anos, a gente vai ver que foi o pico do Covid. Todos os países, a gente vai ver no Brasil também, eu trouxe aqui pra gente falar, todos os países tiveram esse pico, mas está longe desse pico. Marco, pode amanhã subir tudo? Pode, mas não é provável que aconteça, tá? Não é provável que aconteça. Então, calma lá que o Armagedon pode vir, claro que pode, o mercado é mercado de probabilidade, mas não estão se desenhando ainda. Mesmo com as curvas de juro apontando para cima, norte-americano, eu já dei uma aula sobre isso, curva de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos, os Estados Unidos apontando para cima, estão, né? É óbvio, como a gente falou lá no podcast aqui que a gente teve semana passada, retrasada aqui, beleza? Aí vamos para o Brasil, meu Brasil brasileiro. Acumulado no ano, menos 0,15, sim. Né, que a gente teve essa semana, mesmo com a recuperação de quinta e sexta, a gente já devolveu todo o lucro do ano no Ibovespa. Calma, segura o dado, estamos só no dado, não fica fazendo terror, Armagedon, não Armagedon, calma lá. Aí eu botei aqui do lado o dólar, né, o dólar Brasil, né, o USD-BRL, a gente está acumulando uma alta de 3,52%, beleza? Então, olha que eu falei lá no início do ano, tudo mais. São macro tendências, isso são dados de verdade, isso nos ajuda a se posicionar melhor no mercado curto prazo, beleza? Então, para o especulador é curto prazo, para o maior, para aquele cara que realmente quer criar patrimônio, a gente trabalha as duas áreas aqui no Emitim, a gente tem uma visão maior e uma visão mais curta. Aí eu trouxe aqui para vocês o resultado da Selic, taxa Selic, nossa, todo mundo está discutindo, né? Sabe que a gente vai aumentar e tudo mais. Nossa Selic já acumulado no ano. Peguei só essa tabelinha desse ano aí pra gente ver uma coisinha, né? Talvez você tenha esquecido, tá? Olha ali, Selic 2,14, tá? Os fundos que investem em taxa Selic estão mais ou menos 1,8, 1,7 mesmo com a taxa de administração. Eu vou voltar aqui para você ver. Ibovespa, menos 0,15, taxa renda fixa, 2. Vamos falar de 2, tá? Tá 2,14. Mas o que eu tô querendo dizer aqui? Para você ver que renda fixa tá dando mais que Ibovespa esse ano. Pois é, então não caia na armadilha. E renda fixa já deu muito mais que Ibovespa durante muitos anos também, tá? Agora, nos últimos anos o Ibovespa bombou, é verdade, mas cuida, não seja uma mente curta, né? Olhe um maior padrão, um maior tempo padrão. É por isso que eu trouxe os gráficos aí do mundo todo para você entender. Tem pouco tempo agora. E aí eu quero trazer aqui o CDS. Né, que entraram uma coisa aí, Brasil vai dar default, aquela coisa, é incerteza, e a gente está passando incerteza em Brasília, a gente está passando aí as reformas, que vai, não vai, e aí eu vi um zoom no mercado, eu resolvi trazer aí o CDS para vocês do Brasil. Marcos, subiu. Pois é, subiu. Né? Só que continua abaixo da média de 5 anos. Mesmo com Covid. A gente continua abaixo de uma média de 5 anos. Mas, Marco, como isso vai acontecer? É muito simples, pessoal. Porque o problema do Brasil hoje ele não é com dívida externa. Pois é isso. Não é com renda externa, com dívida externa, é com dívida interna. Então, o nosso problema, por isso que a questão do orçamento está pesando bastante, a questão das reformas estão pesando bastante, porque nossa exposição a risco da dívida externa já não era aquela pandemônio que era antes, usando as palavras dos nossos amigos portugueses. Entenderam? Então, quando a gente olha Brasil, pessoal, a gente tem que ter esse cuidado. Olha como o investidor estrangeiro está vendo o Brasil e como aquela pandemia aqui, o Armagedon aqui da galera está vendo. Então, calma o coração, dê uma olhada do risco, o que é o risco olhado de fora e o que é o risco olhado por dentro da coisa. A gente não está falando que vai ter tempos fáceis pela frente, não estou dizendo isso. A gente está vendo uma volatilidade, o Ibovespa já entregou tudo, por exemplo, que foi esse ano, né? E aí? Aí que a gente tem boas oportunidades, dependendo do time frame que você gosta de investir, tanto para longo como para curto prazo, como a gente viu ali, estamos muito bem até no mini índice. Aí o que a gente vem aqui, pessoal? A conclusão disso, né? Porque eu estou estourando meu tempo, então eu dei uma acelerada. Primeira coisa, fuja de feed. Feed é legal para entretenimento, tá? Você fica ligadão, fica sabendo alguma coisa que está acontecendo, mas foque sempre nos fatos. Eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão assistindo aqui, não porque vocês estão top pica da galáxia, né? Mas em outro lugar, provavelmente, a galera não tinha se dado conta que os índices aí estão subindo 12, 15, 18% no ano.
um baita de um rendimento, mas menor que ano passado. Pô, ano passado ele caiu também para subir, né? Então, calma lá, vamos olhar os fatos, não estou dizendo que tem que saber, e aqui também dá uma outra porrada no buy and foda-se, né? Não é comprar e segurar, não é comprar qualquer coisa, você tem que saber o que comprar. Num setor que tem volatilidade, vai ter setores subindo e setores descendo, e aí você tem que na estratégia, fazer a diversificação. Ah, Marco, mas eu só sou operador especulador e especulo somente no mercado internacional. Serve para ti também, meu queridão. Por quê? Quando é que se ganha dinheiro no mercado internacional especulando, por exemplo, no mercado Forex? A gente tem que comprar moeda forte e vender a moeda fraca. Por isso que os pares são feitos, os ativos financeiros são feitos em pares. É assim que a gente compra. E é assim que a gente vende. Se a gente acha que uma moeda X vai cair, a gente vende aquela moeda frente a uma moeda que a gente vai subir. Isso é assim, não tem mais. Como a gente pode fazer, e tem várias metodologias de como fazer. Outra coisa, entenda o que você está fazendo, seja no longo prazo, como criar patrimônio, como para especular. Seguir dicas vai fazer com que você fica no blind spot, né? O que é? Você não sabe o que está fazendo. E aí, quando vem uma volatilidade normal de mercado, né, que é o quarto item ali, que é entender o que o mercado de probabilidade é de verdade, o mercado ele é volátil, o mercado é probabilidade, não existe certeza. Então, vem isso aí e você acaba ficando num parafuso, numa espiral negativa, você olha para o lado e quando a gente está numa ruim, né, que a gente diz, né, a gente só vê coisa ruim acontecendo e tudo vai acabar, ou é o fim do mundo, é o Cavaleiro do Apocalipse, como eu já falava lá no ano passado, né? Vai acabar tudo e tudo subiu. Pois é, cuida lá o que é os clickbaits, é quando você clica em alguns linkzinhos, você simplesmente está dando dinheiro. Foque em fatos e não em opiniões. Foque em fatos e senta a bunda na cadeira e realmente transpire, aprenda a fazer. Certo? Aprenda a fazer que você vai ter a liberdade para fazer quando você quiser fazer. E outra coisa, o último ponto para fechar, que hoje eu não vou falar do calendário, porque eu já até estourei o tempo aqui. Pessoal, não mude as regras no meio do jogo, seja para investidor de longo prazo ou para investidor de curto prazo. Certo? O que é isso? Se a sua estratégia é olhar EBITDA por preço líquido, por preço lucro, trabalhe nessa. Fique atento ao que está acontecendo, mas por isso que o trading plan é tão importante. Tem escrito qual é o seu critério. No meio do momento, você optar por você usa EBITDA e agora quer usar EBIT. Já é outro plano, já é outra coisa, entendeu? Fique atento aos fatos relevantes, que são modificações que ninguém esperava, modificações de empresa, de CEOs de empresa, tudo mais, de estratégia, mas os números estão lá. E a outra coisa, para você que é especulador, não mude a regra do jogo no meio do jogo. Se você determinou que a sua entrada, o seu setup, dando um exemplo, é cruzamento de média móvel, 10 por 20, 30 por 40, 200 por 500, não importa qual é, não mude no meio do jogo, porque se você estipulou, certo? Você já fez um backtest e tem a viabilidade desse setup. Se você estipulou, certo? E no meio do jogo começa a botar várias coisas que você não fez quando fez o backtest, isso significa que seu backtest é invalidado completamente. Não serve para nada, isso é a verdade que ninguém fala. Se você quando fez um backtest não tinha nada como um filtro, e resolveu colocar um filtro, você tem que fazer um novo backtest, porque o backtest antigo não contemplava o filtro, beleza? Então fiquem ligados a essas conclusões. Estamos passando por tempos bicudos, lembrando, a máxima, pessoal, a máxima, tempos bicudos, como diria minha mãe, é boas oportunidades para quem tem método, para quem sabe o que está fazendo, beleza?